Boa noite. Tá. Você tá bem? Boa noite a todos. Então, boa noite a todos. Sabe, pela câmera, pelo Zoom, a gente sauda todo mundo aqui com muito carinho. E a gente tem, então, nessa terceira terça-feira do mês, mais uma reunião em que a gente segue o estudo do Livro dos Espíritos. A gente tem, antes de tudo, boa noite. A gente tem, antes de tudo, a nossa oração de abertura, para a gente começar bem a nossa noite. E aí, o presidente do centro vai fazer a nossa oração de abertura. Eu vou pedir uma parte de sua pressão. Boa noite. Damos pensamento a Deus, Pai, abençoe nosso estante hoje. Ilumina a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E o nosso querido Centro Espírita Simplesmente Amor, console a todos que aqui buscam paz, amor, leveza e felicidade. Orientam todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Principalmente para que possamos sentir o amor dos nossos mentores espirituais, que mandam a todos nós. Abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. que assim seja. Bem, a gente, então, na sequência, ao estudo do Livro dos Espíritos, em toda terceira terça-feira do mês. E nós estamos na sequência numérica das perguntas e respostas. A gente está dentro de um capítulo que chama-se Emancipação da Alma. E nessa emancipação da alma, nós tivemos alguns estudos a respeito de sonambulismo. Nós, depois do sonambulismo, veio outro item que chama-se êxtase. E hoje a gente segue na sequência das perguntas para o item 7, que chama-se dupla vista. Então, como é que funciona, né, para a gente lembrar a todos? Como é que funciona para a gente lembrar a todos? Nós seguimos na sequência numérica do livro, nós lemos a questão, lemos a resposta que foi dada pelos espíritos, lembrando que é sempre isso mesmo. O livro chama-se Dos Espíritos, porque todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos, nos foram trazidos pelos espíritos. E quem que fez essa entrega para nós? Os médiuns que foram consultados. Então, isso que é médium, aquele que intermedia, né, entre o plano espiritual e o nosso plano físico. E no caso, quando Kardec estava curioso para começar com relação às mesas girantes, que estava sendo um fenômeno na sociedade na época, ele foi instado por amigos a verificar como é que as coisas aconteciam. Ele começou a achar estranho como é que as mesas davam respostas, as mesas são seres inanimados. E na sequência, claro, né, para todos que sabem da história, ele começou a participar de algumas reuniões em casas de amigos, em que havia, sim, a presença de médiums, e essas pessoas, elas intermediavam as respostas, ou seja, inconscientemente, não tinham como fazer qualquer tipo de colocação, até por causa da idade que tinham, e eram meninas, nas primeiras na época, e ele ia fazendo as perguntas e as respostas eram trazidas. Como um bom cientista que era, porque ele era um pedagogo, mas também um cientista, que pertencia a muitas sociedades científicas da época, era um homem extremamente culto. Ele, então, começou a fazer estudos mais aprofundados, levando essas questões, enviando as questões que ele elencava para outras pessoas conhecidas em outros lugares, inclusive fora da França, né?
E essas perguntas eram feitas para outros médiums que tinham as respostas que os espíritos transmitiam através dessas pessoas e enviavam para Kardec, de forma que ele foi compilando isso e organizando, estruturando, até que em 1857 ele efetivamente fez a publicação do Livro dos Espíritos. Por isso que chama-se Livro dos Espíritos. Então, todas as respostas aqui trazidas foram respostas que os espíritos nos trouxeram. E aqui a gente tem a primeira pergunta que foi feita em relação a esse item, que diz assim, é a número 447, tá? O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com sonho e sonambulismo? Aí os espíritos responderam, tudo isso não é mais do que a mesma coisa. Isso, a que chamas dupla vista, é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, acho que está bem clara essa resposta. Alguém tem alguma consideração a fazer? Então, lembrando que nos dias de estudo, a gente faz a leitura da pergunta, faz a leitura da resposta, nós, às vezes, fazemos algumas considerações sobre o entendimento que a gente tenha. Muitas vezes a resposta é dada e parece que não fica muito clara essa resposta. Então, a gente vai e apresenta aqui o entendimento, faz algumas relações, traz alguns exemplos e tudo. E, neste caso, fica esclarecido, né? E se alguém, né, de que aqui nós estamos agora no estudo, então, junto. Então, aqui, nós estamos aqui na frente por uma questão de ficar de frente para vocês. Mas é para a gente estudar junto. Então, se alguém tiver alguma observação, alguma consideração a isso aqui, tiver alguma dúvida, olha, eu realmente não entendi essa resposta, então a gente vai buscar no saber. Como é que seria uma dupla vista? É isso que eu ia tocar no assunto agora. Então agora o Nicolau vai... Tem uma nota aqui na minha edição, do editor, que diz assim, no original francês, Kardec utilizou-se preferencialmente da expressão segunda vista. Nesta e outras obras da codificação encontramos também a expressão dupla vista com o mesmo sentido. Conservamos a expressão dupla vista por estar consagrada no vernáculo espírita. Mas, por segunda vista, dá uma ideia interessante. Muitas vezes a gente, quando está com os olhos fechados, não vem algumas imagens. Isso é a segunda vista. É a vista que se enxerga com os olhos do perispírito e não com os olhos do corpo físico. Não, sonhos. Não. A dupla vista é essa possibilidade que nós temos, todos nós temos, de enxergarmos com os olhos do perispírito, o nosso corpo perispiritual, sem necessidade de abrirmos o olho. É que tem pessoas que com o olho aberto entram em êxtase e já tem visões assim, não está vendo aqui, fica vendo... Opa, estou tirando o microfone. Fica vendo a segunda vista, né? Onde esse fenômeno é mais sentido ainda, né? Mas todos nós experimentamos. Se a gente fechar os olhos agora e se concentrar um pouquinho, e desligar da matéria, a gente acaba tendo algumas visões. A dupla vista é a vista, por exemplo, do médium, do comunicante, muitas vezes, que enxerga, vê. Fala, Rodrigo. Vou falar aqui no microfone. O microfone, gente, ele não aqui na sala a gente não escuta o som, porque ele, na verdade, é para transmissão via... A dupla vista, então, perdão, ela estaria também, a gente poderia ter como exemplo, um médium clarividente, que é aquele que ele enxerga, como nós estamos enxergando aqui, ele enxerga o plano espiritual, os espíritos, né, o perispírito, como ele está, seria a segunda visão, né? E às vezes até atrapalha ele, né? Ele tem que fechar porque ele, vamos dizer, a gente vê essa sala com os olhos abertos, ele fechando ele as duas salas, o mundo de lá e o mundo de cá, que é junto. Seria isso? Sim, pode-se dizer que Pode ser que um exemplo dessa
segunda vista? Sim. Sim. A gente poderia fazer uma analogia mais simples assim. Quando a gente fecha os olhos, a gente pode chamar de tela mental, né? Então, a gente tem a nossa tela mental. Em que a gente projeta nessa tela mental? Você coloca aqui, você pode trazer para a tela mental, por exemplo, uma lembrança. Você vai lembrar de um lugar onde você foi. Você vai lembrar de uma experiência que você teve, de uma pessoa que você ama, ou que não ama, né? Enfim, é a sua tela mental que você fecha o olho. Isso é comum. A gente pode relembrar coisas, né? E a dupla vista, ela pode ser também não só para aquilo que já aconteceu, então, pessoas que têm acesso a coisas que já aconteceram com a gente, às vezes não só nessa vida, como em vidas anteriores também. E também tem algumas pessoas que têm a faculdade de projetar e ter acesso numa dupla vista a algo mais adiante. O que não necessariamente significa, tipo, tá vendo aquilo para o futuro? Existe visão do futuro, só que está sempre condicionada à livre escolha de cada pessoa. Então, quando a gente olha e ouve pessoas dizendo assim, é leitor de sorte, ela pode estar usando de uma faculdade, que seria a dupla vista. Lembrando sempre que está condicionado a qualquer tipo de escolha que a pessoa faça. E no caso de pessoas que têm a possibilidade de enxergar coisas que já aconteceram, não só no passado dessa encarnação, como no passado de encarnações anteriores, também é uma dupla vista. Tá? Então, assim, não é o olho físico que vê, como está dizendo aqui na resposta, é o olho da alma. Isso seria ou dupla ou uma segunda vista. O 448 já dá uma... Vamos adiante, né? Então, vamos adiante. ele já dá uma elucidação também nesse ponto. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim. O seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão porque eles se manifestam mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Acho que dá para a gente ir lendo as questões e depois a gente vai fazendo umas considerações, porque uma pergunta vai trazendo mais esclarecimento em sequência, tudo bem? Então, vamos. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Então, veja que nessa resposta, falar que a faculdade, sim, o exercício, não. Porque o exercício das faculdades, digamos assim, mediúnicas, ele está realmente condicionado à permissão do alto. Muitos médios usam mal suas faculdades e chega uma hora que elas são retiradas. São retiradas dele. E aí ele continua simulando que tem a faculdade num claro exercício de misticismo. Né? Lembrando sempre que a mediunidade nos é dada para que usemos com Jesus, seguindo as lições do Mestre, para que a gente consiga ajudar pessoas em relação, inclusive, às quais a gente tenha débitos, tenha acertos a fazer de outras vidas. Né? Uma vez eu escutei uma frase dizendo que um trabalhador numa casa espírita, numa casa religiosa qualquer, um médium, é devedor de multidão. Achei interessante a colocação, porque é uma maneira de conseguir ajudar muita gente em curto espaço de tempo. Né? Então, quando a gente se desvia disso, a gente está perdendo o porquê daquela faculdade vir mais desenvolvida naquele momento para aquela pessoa. E muitas vezes é melhor cortar, como muitas vezes até os espíritos precipitam
o desencarne de alguém que está se desviando e contraindo tantas dívidas que é melhor ele parar com aquela encarnação. Porque tudo é dado para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. É interessante eu me falar abordar isso, porque é interessante porque justamente ontem no Evangelho no Lar em Casa, a lição que saiu do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre os médiuns. O que é ser médium? Está bem no Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante porque no prefácio, ele está na parte lá de orações e aí na parte do prefácio, quero fazer uma parte, porque eu me coloco nesse assunto. É interessante quando fala sobre essa faculdade, né, de mediunidade e tudo mais. E é colocado de uma forma que eu acho super interessante. Em paralelo ao fato de que existe essa colocação, que um médium é um bebedor de multidões, e ele com certeza deverá, no certo, usar da melhor forma possível essa faculdade, ao mesmo tempo, no seguinte sentido, que eu, inclusive, ponderei ontem lá, quando a gente estava estudando. A gente sempre pensa, né? Deus é Pai, tão bom, amoroso e misericordioso. E se a gente, especialmente nós que já temos filhos, o que a gente sempre quer para os filhos? Que eles se desenvolvam. E eles devem se desenvolver sempre, logicamente, de acordo com cada fase da vida por que passam. E cada fase da vida por que um filho passa, pela qual um filho passa, ela tem as suas características. E a gente não vai exigir de uma criança mais do que ela consegue dar e se desenvolver e responder. Então, eu penso que Deus, assim como nós, como pais e mães, Ele vai trazer a cada um de nós as possibilidades de que nós nos desenvolvamos de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso grau de aprendizado e evolução. E tudo que é trazido é justamente para que a gente cresça. E é sempre dado da forma mais amorosa possível. Então, quando a gente tem a ideia de que isso é uma consideração particularmente, que a gente, né, o Espiritismo tem muito ainda uma certa colocação nesse sentido de pagar dívida, pagamento, uma coisa que faz trazendo uma coisa mais pesada. Eu, particularmente, vou dar uma opinião pessoal minha aqui, eu gosto mais de pensar que a gente tem sempre a oportunidade de estar encarnado para a gente aprender. E aqui é uma escola. E aí, Deus nos deu essa oportunidade e nos capacitou com ferramentas, com faculdades, de acordo com cada grau de evolução, assim como a gente, quando educa um filho, dá para ele tarefas as quais ele tem condições de executar. E a questão da mediunidade é uma dessas. É uma faculdade para que a pessoa, né, claro, deva usar muito bem, possa, inclusive, auxiliar muitas pessoas, e a forma de utilizar é que vai nos fazer crescer. E a gente está aí andando nessa estrada da evolução. Aqui está falando de dupla vista, inclusive cita, né? É o segunda vista que cita. Como eu disse, é uma faculdade que a pessoa pode ter, alguns têm mais desenvolvida, outras não. E a utilização disso é que vai fazer com que as coisas possam se encaminhar, e sempre no sentido de que cada pessoa está tendo a sua possibilidade de usar aquilo da melhor forma possível. E quanto mais ela toca melhor, mais ela consegue colaborar para a melhoria dos outros que estão caminhando juntos, né? Então, isso é uma parte aqui. Deixa eu aproveitar essa parte. Então, peraí. Vamos explicar a palavra certa. É uma gíria a gente falar de débito. Acaba sendo uma gíria que a gente acaba falando, né? Mas, muitas vezes, a situação funciona assim. A gente vai agindo de acordo com o nosso conhecimento. O nosso conhecimento é muito pequeno. Nós somos os mesmos que faziam as cruzadas, nós somos os mesmos que andavam armados na rua e que se alguém barrasse feio,
tirava a arma e já matava. Nós somos as mesmas pessoas. Aliás, isso está acontecendo direto hoje. Nós somos os mesmos. A população da Terra, que viveu lá em 1300, em 1200, em 900, que viveu na Idade Média, ela vem reencarnando. E quase sempre vem repetindo padrões, né? Vem evoluindo muito pouco. Mas quando a gente consegue ter um pouco de noção do que a gente fez, de como a gente aproveitou, de como a gente desperdiçou oportunidades, isso dá um grande remorso na gente lá no plano espiritual. E aí a gente fica ansioso por se ver livre daquele remorso. Mas Kardec, no livro Céu e Inferno, e aqui também no livro dos Espíritos, ele vai perguntando para os espíritos, e muito didaticamente ele explica que para a gente eliminar definitivamente um traço de um engano que fica marcado no nosso perispírito, a última forma para a gente eliminar é reparando. O que é a reparação? Se eu machuquei, eu curo. Se eu retirei, eu dou. Se eu desviei, eu encaminho. Então, aí é que na gíria a gente acaba falando de deve. É um tema que fica pesado. Acaba ficando pesado, mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Nós acabamos, pela nossa ignorância, machucando, enganando, desprezando, né? Quantas pessoas hoje descobrem, por exemplo, traumas incríveis que vieram desde a sua tenra infância? E os pais, muitas vezes, não têm nem noção daqueles males que eles acabaram causando. Mas pode ser que quando eles cheguem do lado de lá, eles percebam, reflitam, puxa, mas naquele momento, não, realmente eu não podia agir de outra forma, eu não conhecia. Ou naquele momento, mas eu fui negligente, eu me acomodei. Isso é uma reflexão muito pessoal. É da pessoa com Deus. É um entendimento direto com o Pai. Ele sabe o que estava no nosso coração quando a gente agiu. E aí tem as reações. E nessa reação é que nós pedimos, né? O que é da lei do Pai, uma lei de amor e de justiça que está sempre junto e que caminha junto com a lei do progresso, é que se você estragou, você conserta. Por quê? Porque nós temos que progredir, é da lei do Pai. Mas nós temos que progredir como? Conforme os nossos próprios esforços. Daí é que vem a necessidade que nós temos de reparação. Daí que vem alguns nascerem com uma diferençazinha na glândula pineal que faz com que aquela sensibilidade, a glândula pineal, todos nós temos. Todos nós temos. Está no meio da nossa cabeça. Alguns, como a Fran sempre lembra, tem mais cristais de apatita lá. Por que nasceu com aqueles cristais de apatita a mais? Não foi um erro, não foi um acaso. Foi proposital, para que você tenha uma sensibilidade mediúnica maior. Para quê? Para que você possa progredir mais, se educar e aprender. Não, realmente, eu vou empurrar a Yara, mãe, não é bom empurrar. Eu vou ser grosso com ela, vou ser insensível. Não, não é bom ser grosso. Aprendendo e fazendo de novo aquilo que a gente fez mal feito. Aí vem a ideia da reparação, que é, sim, facilitada muito com os dons mediúnicos, desde que a gente faça por onde, se esforce, se aplique. Quando a gente começa a dar o primeiro, o segundo passo, o terceiro fica mais fácil, o quarto fica mais fácil, e assim vai. Nas perguntas seguintes, dá conta disso. Mas o Adriano quer falar. Eu fico vendo, sabe, na minha cabeça com as suas observações. Porque tem a questão, quando
Até o Heitor coloca aqui o trabalhador, né? Uma das maiores funções cristãs do trabalhador é auxiliar aqueles que um dia nós fizemos mal, mas não como Um culpa, castigo, né? castigo e nem como obrigação, Sim. com amor. Você tem, quando você está encarnado, essa possibilidade te traz um conforto que você vai reparar que seja um erro, que seja uma ignorância, porque de repente, naquela época medieval, era normal estuprar e tudo bem. Matar, né? Matar, tudo bem. Mas se na minha consciência e para aquele espírito que sofreu essa violência, ele não compreendeu e enlouqueceu e está perdido até agora, olha que oportunidade que eu tenho de auxiliar esse ser que está preso, perdido na ignorância por mais de 1000 anos. O Espiritismo traz essa possibilidade. Quando nós estamos trabalhando e recebemos essas comunicações, esse Espírito traz esse desabafo, traz essa dor. E muitas vezes ele só precisava desabafar e que alguém ouvisse, que alguém entendesse. E você trazendo isso e fazendo esse movimento com amor, exemplo, todos nós que estamos aqui, acredito que todos, não, ninguém vem por obrigação. Ó, vou lá terça-feira no centro, porque se eu não for, né, vou ser castigado. Ou vai dar errado a minha vida. Você vem por uma necessidade. E você vem por se sentir bem, por rever pessoas, por trazer conhecimento, por você tomar o passe, aprender, ouvir a palestra, passar pelo tratamento. Você vai desenvolvendo um bem-estar. E desse bem-estar traz cada vez mais uma boa vontade. E isso é a prática. Isso te desenvolve a capacidade de amar ao próximo, e ao próximo que você não tem nem ideia como ele é. Não é aquele cara que você vê todo dia na rua. É aquele cara que desencarnou há 100 anos atrás, ou 200 anos atrás. Você não tem ideia, encarnado, quem é. Mas, dentro do Evangelho, dentro do centro espírita, você pode sim orar pelaquele irmão que um dia, pela sua ignorância, naquela época você estava perdido na ignorância. Você cometeu coisas, situações aonde fez mal a alguém e fez mal ao seu desenvolvimento, fez mal à sua capacidade de amar. O Heitor uma vez falou assim que o indivíduo mais evoluído, como se mede a evolução do indivíduo, de um espírito, é aquele que tem mais capacidade de amar. Ele consegue expandir, é que ele consegue passar todas as barreiras das dores, né? Que nós, no dia a dia, às vezes um amigo fala uma coisa que não gostamos, já empurramos, ou o esposo, ou a esposa, ou o filho, ou a mãe, você já está aquele dia, você fica remoendo aquilo o dia inteiro. Agora imagine um ser que está desencarnado remoendo aquilo por séculos. E olha a possibilidade que você tem de aqui ter uma ideia que você pode emanar, pensar, ou uma pessoa que já está desencarnada que te fez mal nessa vida, que você traz uma mágoa. Muitos de nós temos pessoas que já desencarnaram que temos um afeto, detalhe, nós só temos mágoa de quem remete amor. Porque uma pessoa que desencarnou e você me daí é indiferente para você. Mas a pessoa que você está ali, eu sou magoado, a pessoa me dói, é porque existe amor. A gente só precisa limpar essa lama de dor. E o Espiritismo traz essa possibilidade de você, nas suas preces, se comunicar.
nas suas preces, você pedir para que seus mentores levem esse amor, ou que você peça perdão, ou que você perdoe esse ser. Nessa vida mesmo. Agora, imagine outros que a gente não tem nem capacidade de compreender agora. Então, por isso que eu coloquei meio a meio, porque tem uma capacidade, tem uma possibilidade de evolução, né? E dentro do Espiritismo, a gente aprende isso. Aprende eu posso aprender a perdoar e aprender também a ser perdoado. Porque às vezes o orgulho não permite isso. A vida crescendo aí e evoluindo. Só que sempre no amor, né? Não na obrigatoriedade. Como às vezes as pessoas me perguntam, poxa, como é que eu me sinto melhor dentro? Que centro que eu frequento? Ou que religião que eu frequento? Eu respondo, é aquela que você sente a presença de Deus. É aquela que você se preenche com Deus. É o centro, se é a sinagoga, se é a igreja batista, se é a presbiteriana, se você encontra Deus, é ali que você deve ficar. Porque, mas tem pessoas assim, lembrando que toda religião existem pessoas. E você não vai lá pelas pessoas. Você vai lá pelo que aquele ambiente traz a você. Você vai lá para você se sentir bem e com a sua comunhão com Deus e Jesus e todos os Espíritos Santos que nos rodeiam. Eu ia falar para você, se você podia contar aquela vez que você teve do avião. Bom, mas aí é demais, né? Tive uma vivência que eu estava um avião enorme, assim, enorme. Muitas pessoas. Eu olhava. Vivência é como se fosse um sonho, mas ele é tão real que você nunca vai esquecer dele. É um sonho que você vai lembrar de detalhes e repetir ele várias e várias e várias E vezes. no qual tem uma mensagem para você. Sim. E aí, nessa vivência, eu olhei assim, e aí eu vi o meu mentor, eu falei mentalmente, falei, poxa, acho que essas pessoas, eu fiz mal numa vida, então acho que nessa vida eu consigo zerar, né? Eu consigo, se eu ajudar todas essas pessoas, eu acho que pelo menos nessa vida eu fico 0 a 0, então tá tudo certo. E aí, ele dá risada, ele sorri, né? E ele faz uma menção para olhar para a janela, assim. E aí, quando eu olho pela janela, assim, tá uma fila enorme para entrar ainda. Eu falei, nossa, nessa vida eu não vou conseguir. Aí ele fala assim, e aí eu acordo. Eu falei, nossa, eu falei, caramba. Eu tinha o quê? Uns 25 Ih, faz anos, né? tempo, hein? Hoje eu estou com 51. Eu fiz uma conta rápida, assim, eu falei, 10, 20 anos eu consigo zerar isso, né? Nessa vida, tem muita gente para entrar nesse avião aí e continuarmos. E isso é uma forma de dedicação e evolução. E eu olho para essa vivência, eu não olho para ela com dor e falo, poxa, muita gente assim, né? Pô, você é verdade. Não, você olhar e, poxa, se eu conseguir zerar um avião, que ótimo. Se eu não conseguir, conseguir pelo menos uma fileira, tá ótimo. Não diminui, não. Não, sabe? Busca, né? A gente busca com amor, e da tarde de bom tamanho, né? Fileira tá ótimo, porque nesse mundo que vivemos, tem tantas dores e oportunidades para errarmos, e quando nós estamos acertando, poxa, estamos muito felizes. E aqui, o centro, ele oferece essa oportunidade de acertar. Ou qualquer outra religião, vai depender da sua prática, né? Da sua ação. Porque, como eu disse, isso eu aprendi com o Niva, ele falando assim, a gente comentando dos lugares, né, onde frequentamos e tal, e eu falei, poxa, Adriano, mas
São pessoas, né? Pessoas falham. Eu me quebrou as pernas, eu estava tão bravo, falei, meu Deus, pessoas falham. Então, não estamos pelas pessoas, ficamos bem com as pessoas, mas estamos para o nosso desenvolvimento, para a nossa comunhão com Deus, para nós mesmos e para aqueles que não sabemos quem são e que precisam de prece. Digamos? Bom, a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui. Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também, muitas vezes, desempenha um grande papel. Assim, pode tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Está bem claro, né? A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Aí é 451. Essa faculdade se liga à organização física. Por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Então, veja, quando aqui fala sobre uma observação, se fala sobre organização física, todos nós sabemos que a gente tem né, antes de encarnar, todo um planejamento reencarnatório. E isso passa não só pelas questões de comportamentos e tal, mas passa especialmente por tudo que a gente precisa desenvolver, como eu disse antes, todas as possibilidades que Deus, Pai e Mãe, nos concede de nos desenvolvermos de acordo com as nossas dificuldades. E isso passa fundamentalmente, inclusive, pela organização física, ou seja, a gente não nasce numa família por acaso, não só pelos papéis que a gente desempenha, mas também para organizar o nosso corpo físico. A questão da genética, ela também não é aleatória. Nós não nascemos com determinadas características à toa. Tudo aqui que a gente traz é algo que está sim planejado. Por isso que eu gosto de... 451. Por isso que eu gosto de pensar sempre que é um super, hiper, mega blaster, né, programa, um software extremamente sofisticado para poder conseguir organizar tudo isso. Então, a organização física diz respeito ao nosso corpo. Então, há determinadas organizações físicas que são refratárias à possibilidade de a pessoa até desenvolver a segunda vista, como aqui está sendo perguntado. Então, há possibilidade de se desenvolver? Há, mas existem ainda aqueles organismos, aquelas organizações físicas que nem com exercício. É isso que a gente tem aqui. Tá? Ficou claro? Bem? Fala. Não, eu ia dar uns exemplos para a gente poder conversar. Uns 17 anos, aí eu entrei no espiritismo, né, devido à dor. E aí, falando dessa questão da vista, e sempre foi falado, né, que a gente tem o benefício da dúvida, né, que é importante a gente exercer isso dentro do espiritismo. Duvide, ou seja, vá atrás, leia, né. Então, eu nasci numa cidade do interior, chama Jefferina, 500 quilômetros aqui de São Paulo, né? E o centro que eu comecei as atividades era no Imbu. E aí, este senhor do Imbu, ele está vivo ainda, ele deve estar nos seus 89 anos, e ele, vamos dizer assim, né, ele tem a segunda vida, totalmente vista, né? Então, ele estava com uns 17 anos, ele olhou e falou, olha, Rodrigo, tem um médico e um baiano aí que vão te ajudar muito mais para frente. Baiano, que isso? Tudo bem.
Aí eu pegava um ônibus e ia lá para o interior, 500 quilômetros. E tinha o seu João, que era passista, benzedor da cidade, né? O seu João ia no centro espírita. Aí, 500 quilômetros, ele falou, olha, Rodrigo, olha, filho, tudo bem com você? Não é isso, né? O modo de falar, né? Então, tem um médico e um baiano que vão te ajudar muito, velho. 500 quilômetros de distância, um do outro, né? Então, aí eu voltava aqui para São Paulo, falei, ó, seu Manuel, eu fui lá para Getulina e o seu João falou, assim, não é que eu queria confirmar, né, a autoridade, né? Falou, ó, o seu João, Querer, você queria. eu vou explorar a dúvida. Queria conhecer o médico e baiano logo. Nós podemos ter a dúvida, né? E aí eu falei, e aí ele falou, então, aí aqui, né? É um centro bem maior. E o seu João, ele não sabia ler. Ele falava assim, sabe, filho, como eu aprendo a ler, os espíritos eles vão ditando para mim, e aí eu vou entendendo esse monte de livro aqui. E aqui já tinha, né? Uma certa instrução, né? Aí eu falei, seu Manuel, o senhor João lá, né, falou, realmente tem o médico e o baiano. Ele falou, então, você quer entender isso? Eu falei, eu queria. Começa a estudar. Então, eu estou falando isso porque está o tema da segunda visão, mas eu achei muito interessante, porque eu fiquei assim, um falou, né? E eu fui confirmado lá, a 500 quilômetros, pela mesma faculdade, então, mediúnica que ambos tinham, né? Dentro de uma organização corporal, física. Eu falei, nossa, então... E aí eu fiz esse joguinho aí, cerca de 1 ano e meio, mas que o amigo até o senhor não falecer, fui muito amigo dele, somos mestres, assim, mas eu fiz esse joguinho aí de 1 ano. Ah, estão vendo alguma coisa aí? Estão vendo? Então, eu estudo. Era isso aí que eu ia Eu já falar. conheceu o médico e E o o baiano? baiano? Agora todo mundo quer saber. Não estudou o suficiente. Na verdade, o médico já, mas o baiano, aqui falou assim, não, mas o baiano é mais pra frente, não vai ter nada disso de baiano. Tá bom. Não era o médico baiano. Obrigado. Quatro, cinco, De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Similitude de organizações, que se transmite como as outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, que também se transmite de um para outro. Então, veja, são características que podem ser transmitidas, né, de geração a geração. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista, certas circunstâncias, situações, pode ser, né, favoráveis ao desenvolvimento. A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. E aí, nessa questão que foi respondida pelos espíritos, essa é a resposta dos espíritos. Sempre que tem uma observação, e na sequência da pergunta, e escrito de outra forma, foi uma observação que Kardec apôs na questão. E aí ele deu o esclarecimento, né? Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o modo de conjurar, o meio ou o modo de o conjurar. prevenir. Exato. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Então, podem acontecer, sim, em determinadas situações, a gente chama de determinadas situações extremas, em que é possível que a pessoa
naquele momento tem essa possibilidade, né? E aí ela se manifesta. Perfeito? Então, seguimos. Vou tirar óculos, põe óculos. Tem óculos, eu não enxergo direito assim. Enfim. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Nem sempre. Para elas, é coisa inteiramente natural e muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Tem gente que tem a dupla vista e para ela é uma coisa tão natural que ela acha que todo mundo enxerga como ela. Não acha que seja uma coisa diferencial. Poder-se atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas, que sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? E eles responderam assim: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que eu sob o véu da matéria. Então, o meu entendimento com essa resposta é nesse sentido. A pergunta que Kardec fez foi: de repente a gente tem, né, conhecimento, convive com algumas pessoas e a gente percebe que essas pessoas elas têm uma perspicácia mais desenvolvida, elas têm uma sensibilidade, assim, um olhar mais ativo para a coisa. Tem gente que olha as coisas, parece que está sempre vendo pelo superficial. E outras não, você percebe que a pessoa tem uma perspicácia, ela pega alguma coisa, ela já se antecipa, ela sabe de uma conversa, por exemplo, ela fala assim, olha, parece que a pessoa saca alguma coisa mais rápido, sabe? Essas perspicácias assim. E aí, o que está sendo perguntado para os espíritos é, e seria uma espécie de dupla vista essa perspicácia? E eles responderam que, de uma certa forma, eu entendo que eles responderam positivamente. Porque se a dupla vista é uma condição da alma, aquilo que é próprio de um desenvolvimento da pessoa, efetivamente a perspicácia seria uma espécie de dupla vista. Porque tem a alma que consegue captar com mais facilidade. Observações? Tudo bem? Então, esta faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas, olhar o adiante, o futuro. Sim, ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Bom, nós vamos dar uma paradinha por aqui, porque no item... Sim, só para poder a gente... Não, a gente vai estar no retorno. O que acontece? Antes da gente fazer essa observação, Nicolau, eu só queria deixar aqui. Gente, na sequência desse item, existe um item, que é o 8º, e que fala que aqui ele está trazendo, isso aí foi uma observação que Kardec pôs no livro dos Espíritos, fazendo um resumo teórico de tudo que os Espíritos responderam sobre sonambulismo, sobre o êxtase e sobre a dupla vista. Então, ele faz um estudo, ele coloca, é um estudo bem comprido, longo, tá? Tem 4 laudas aqui, como diz o laudo, usa a palavra lauda. Interessante agora. É coisa de advogado, né, Nico? Então, tem meia lauda. É que lauda é mais técnico, né? Tem um tamanho correto, técnico, tá? Mas aqui tem meia página do livro. 1, 2, 3. Tem 3, na verdade, tem 4 páginas aqui, meia de um lado, meia de outro. 4 páginas que tem todo esse resumo. Eu tenho a sugestão de que a gente estude isso em casa, tá? Então, para a nossa próxima reunião. E a gente vai partir já para qual parte? Aqui, depois disso, já vem para o outro capítulo, que aqui a gente está no capítulo 8º, que é Emancipação da Alma. Aí vai para o capítulo 9º, que é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, tá? Bom, então, eu sugiro que cada um estude, né? Leia sobre isso, porque a gente tem, né, várias semanas de cada
terceira terça-feira, vários dias, no caso, estudando sobre sonambulismo, sobre a dupla vista, no caso hoje, sobre o êxtase que foi da vez anterior. E não é um tema fácil, né? A gente sempre acaba fica meio assim no ar. Eu acho que esse estudo aqui pode trazer bastante elucidação, sendo que vamos sempre ficar atentos. Nós estamos no capítulo que fala sobre a emancipação da alma. Como é que a alma se desenvolve para ela se emancipar, para ela se desenvolver, para ela crescer? Por isso que fala sobre essas questões de sonambulismo, né? Atribuições do espírito. Então, a parte que vem na sequência, que vai falar sobre intervenções dos espíritos no mundo corpóreo, poxa, a gente já acha super interessante. Mas falar sobre a emancipação da alma, sobre as faculdades, sobre as características, é extremamente importante a gente ter esse conhecimento. Porque, como disse o Nicolau, eu concordo plenamente. Toda e qualquer religião é aquela, eu também falou a mesma coisa, toda e qualquer religião, ela vai fazer bem se a pessoa se sentir bem no lugar. Mas também é interessante que as pessoas vão cultivando quanto mais conhecimento, raciocínio, para que elas possam ser independentes, para elas se emancipem e não fiquem sujeitas a só algo que é trazido de fora para dentro. Eu estou colocando isso porque esse capítulo fala de emancipação da alma, de a gente crescer como espírito. E como é que a gente cresce como espírito? Buscando o estudo, não só daquilo que vem de fora para dentro. A gente aqui está fazendo esse estudo, a gente busca aprender, a gente busca ter os trabalhos e participa de todas as formas. Isso tudo é aprendizado. Mas por que, no caso do Espiritismo, sem ser, não estou dizendo assim, o Espiritismo é o melhor de todos. Não é isso que eu estou dizendo. Se a gente está numa casa espírita, a gente vai reconhecer o que é que a doutrina espírita nos traz. E justamente é a questão da fé raciocinada. Para a gente efetivamente raciocinar, usar a nossa razão, a gente aprender as coisas e a gente conseguir efetivamente se colocar melhor no mundo, aprender a agir da melhor forma possível dentro do nosso grau de conhecimento. A gente ser efetivamente generoso no olhar para o próximo, amoroso com relação a cada pessoa com quem a gente convive. É esse o fundamento, né? Então, é importante que a gente saiba que nós temos instrumentos para isso. Nós temos, obviamente, como disse Leite no começo do Nicolau, nós vamos estudar sempre sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Nós somos cristãos. E nós buscamos ser cristãos não só da boca para fora. Não um cristão que escreve lá, cristão num tal lugar e mata uma pessoa. Nós somos cristãos quando a gente age como cristão. E agir como cristão é usar as nossas faculdades. E que faculdades são essas? A gente precisa estudar para saber. Como é que é essa questão da dupla vista? É interessante a gente pensar nisso. Né? Uma faculdade que algumas pessoas têm mais desenvolvida, outras têm menos desenvolvida, outras são refratárias, a própria organização física é refratária, a existência dessa segunda vista. Mas só saber que existe também não é suficiente. Tá? E o que a gente faz com ela? Por que a gente deve usar da forma mais adequada? Por causa do fundamento do que a gente acredita. Que a gente está aqui para poder aprender. A gente está aqui para poder crescer. Para poder a gente, já que teve a grande oportunidade de estar aqui, que Deus, Pai e Mãe, nos concedeu essa possibilidade, nos deu todas as faculdades, possibilidades, lugar onde a gente nasceu, família onde a gente nasceu, né? O nosso grau de entendimento. Nós temos um grau de entendimento, vamos combinar. Só que a gente está vendo fora, todos os que nos rodeiam, se a gente está aqui é porque a gente tem condição de estudar junto, aprender junto. E daí, na hora que a gente sair daqui, a gente também exercitar isso aqui. Porque também não adianta só estar na teoria. Né? Então, a dupla vista aqui eu achei muito interessante. Segunda vista, uma faculdade mediúnica,
né? Que está dizendo que, inclusive, quanto mais quanto menos denso é a organização corpórea, mais isso é desenvolvido. Logo ali no começo ele está falando sobre isso, né? Quando diz que no mundo os menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente, tem mais essa possibilidade. Mas dentro da nossa densidade, o que a gente pode fazer com isso? Então, é isso. Então, eu sugiro que a gente estude isso, traz um bom resumo. E para quê? Para poder a gente mostrar que sabe no próximo reunião, para a gente aprender mais melhor. Bom, me entusiasmei. Então, para estudarmos bem, acho que uma observação importante, já inclusive introduzindo uma conversa que eu quero ter com vocês na semana que vem, que é sobre influenciação espiritual. Mais uma conversa sobre isso. Então, eu vou ler de novo a questão, a última que a Fran leu, né? Então, ela diz assim, a pergunta é: a segunda vista ou dupla vista pode, em certos casos, dar a presciência ou a premonição das coisas? E a resposta: sim, dá também os pressentimentos, porque há vários graus dessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Aí eu queria colocar uma luz amarela, um sinal de alerta, porque a gente pode ler isso aqui, né? E, falar assim, não, mas vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer eu estudei lá no centro que eu posso ter aí a presciência disso, eu posso ter, e esse mundo está tão ruim e vai acontecer coisa ruim. Muito, muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de final de mundo e começo de outro mundo. Nós estamos vivendo uma época de transição. E na época de transição, os espíritos desencarnados e encarnados que ainda são muito materialistas, muito revoltados, muito raivosos, estão em alvoroço, porque eles sentem no íntimo que não vão reencarnar mais aqui na Terra, que vai mudar de categoria de mundo, para deixar de ser um mundo de sofrimento flagrante, de expiação, de provação prevalecente, para ser um mundo de regeneração, de reparações e regeneração. Então, é muito possível que a nossa premonição, o nosso pressentimento, se a gente não estiver equilibrado, seja contaminado por um espírito nesse estado de perturbação. E isso é muito sutil. Então, vamos ter atenção, né? Os pressentimentos, eles acontecem quando eles são para o bem, quando eles podem ter uma utilidade boa para nós. Ninguém vai ter um pressentimento para ficar mal, para ficar, puxa vida, entrar em depressão, entrar em paraquedas, ou começar a pensar em suicídio, começar a pensar que a vida não vale nada. Isso não é pressentimento, isso é uma influenciação espiritual muito sutil, porque está cada vez mais sutil nessa época de transição, aproveitando muitas vezes uma ideia e uma tendência. A ideia, a gente aprendeu aqui hoje, não posso ter pressentimentos e tal, 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 junto com uma fragilidade nossa, um desgosto, seja por uma situação no mundo, por uma situação política, ou por situação familiar, e aí vem aquilo, mas eu tenho uma coisa ruim com aquela pessoa, eu tenho um pressentimento. Não, cuidado, gente, cuidado. Lembra que a Fran falou? Ninguém nasceu por acaso.
foi um software muito, muito, muito bom. Um GPT passa longe, uma inteligência que não é artificial, é uma super inteligência. Nós Divina. viemos ao mundo para dar certo. Ninguém reencarna para dar errado. Então, muito cuidado. Eu precisava deixar essa advertência, tá? Para a gente já pegar esse ganchinho e continuarmos a conversa semana que vem. E assim, eu sempre gosto de falar que às vezes conversando, né, o dar certo é muita questão interna, Sim. né? Não comparar com o externo. Não que com seria- dinheiro. Dá certo tem a ver com dinheiro. Não, e nem com sucesso, alguma coisa que você acha que outra pessoa conseguiu e você não queria. Olha sempre para dentro. Às vezes, nossa, o que a gente quer para a gente é completamente diferente do que as pessoas à volta valorizam, né? Então, e aí você vai dar certo se você faz aquilo que você quer dentro de você, né? E conseguir respeitar que às vezes a pessoa à nossa volta também, o dar certo dela é diferente do nosso, que às vezes é um pouco desafiador, mas é importante sempre dar. Gosto sempre de falar isso, do dar certo é muito individual. É, aquela hora que eu falei, ir no médico, Médico tudo, baiano. e aí a gente sempre fala os espíritos, né? Eu queria colocar uma situação que também parece que os espíritos, eles são masculinos, só tem homens, né? Nossa, ao contrário. É eu me sinto um pouco mal até hoje, né? Eu falo assim, em fevereiro eu vou fazer meio século. O que tem de irmãs, de caridade, de amor, elas sempre estão juntas conosco, tudo. Eu falo assim, os espíritos, o médico, não, é a médica, é a chefe de todos, na verdade. Então, eu queria só colocar esse adendo, porque parece que é uma fala masculina. Não, os espíritos. Eu sabe que falei, você é machista. Então, e também para ressaltar esse lado, que eu acho muito importante. século, cara. Tá bom, mas se Deus quiser, era só isso. Então a gente vê, né? Que é o baiano, não, é a baiana, é o índio, é a índia, todo mundo, né? Então, é isso aí. Todos aqueles que, né, têm amor. Tá. Na verdade é isso. Muito obrigado. Né? Bom, só para. Você já teve encarnações de mulher, de homem, Sim. né? O espírito em si não tem sexo. Ele tem experiências no masculino, no feminino. Mas ligou? Não, talvez eu vou ter que reparar nessa questão. Eu acho que agora você ficou me devendo uma. Tá certo. Não, Eu acho que acabou a milha. Mas acho que fala bem mais alto. Não, é isso, né? Às vezes o espírito ele aparece para nós na forma masculina ou feminina, porque ele acabou marcando mais aquele tipo de experiência, mas o espírito em si não tem, né? Nós temos que ter muitas experiências como homem, muitas experiências como mulher, para que a gente tenha, como eu falei disso, um aprendizado completo. Porque é muito fácil. Não, eu sou homem, não sei o quê. Então vai ser agora como mulher. Vai ver. Para sentir. Vai lá. Bom, que é bom para a atuação. Mas olha, a gente sempre coloca, né? A gente sempre realça aqui, né? Vocês já perceberam, eu acho que eu falo assim, sempre eu falo, Deus, Pai e Mãe. Porque nós temos mesmo na nossa cultura, e isso é machismo no planeta Terra. Tá? É uma cultura machista, sim. No sentido de que sempre no masculino e sempre é o espírito e tal. Mas a gente sabe que realmente pode ser homem, pode ser mulher. E a gente coloca os dois. É uma forma de falar e que devagarinho, eu acho, que vai. Não é a língua portuguesa, é a língua da terra inteira. Não só o idioma. Homens num sistema patriarcal. Aí nós Outro já tem mais. Então, outra história.
Ficou muito claro, né? Nós aqui, quando mencionamos isso, porque nós ainda estamos submetidos ao nosso sistema idiomático machista, de falar tudo no masculino plural também. Mas é isso, está tudo certo. Tá bom, gente? Então, alguém tem alguma pergunta sobre o assunto de hoje? Tudo bem? Então, que nós tenhamos todos, então, uma ótima semana. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Que todos tenham realmente uma reflexão grande sobre isso que a gente passou aqui hoje. Lembrando, hoje sim. Hoje a gente leva para casa, então, essa tarefinha de dar uma lidinha, estudar um pouquinho, porque tem esse resumo, e é sempre bom, não só o resumo, mas a gente também voltar lá, não ficar só restrito ao que a gente conversa aqui, né? A gente olha em casa, e de preferência, inclusive, busca mais alguma coisa. Quem sabe vocês achem ou façam alguma reflexão e tragam até mais contribuição para o crescimento de todo mundo, né? Sempre é bom a gente estar buscando sempre crescimento, tá? Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento por hoje. E Faz a prece, Neva. boa noite, obrigada. O Jorge agradeceu. Boa noite, pessoal. A Cissa também. O microfone. Eu só falo mais uma. Fica de pé mesmo. Oi, pessoal, então vamos fechar os olhos, levar o nosso pensamento a Deus, refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que aqui foi dito, pedir a bênção do nosso Pai e Mãe Maior, e orar com fé a Deus, ao Mestre Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos, boa semana a todos. Pessoal de casa, boa noite, boa semana. Terça-feira tem.